Boa tarde, meus amores. Que saudade que eu tô de vocês, de fazer a nossa aula de boloterapia. Deixa eu tirar meu cafezinho daqui. Estamos no ateliê. Olha quem tá aqui do meu lado. Deixa eu mostrar. Olha esse lindão aqui. Lembra da nossa aula? Olha quem tá aqui. Tá lindo. Gente, esse bolo aqui. Esse bolinho aqui, esse nosso bolinho que nós estávamos fazendo a aula da boloterapia, já está praticamente finalizado. Eu fiz essa parte dourada, deixa eu mostrar para vocês. Eu fiz essa partezinha dourada que eu acrescentei no bolo, mas tá vendo aqui? Eu vou ter que pintar essa parte de baixo, emassar essa parte de baixo e pintar, porque eu resolvi acrescentar essa parte aqui. Então nós vamos ter que fazer essa para não ficar feio, tá vendo? Você tá vendo a parte de baixo do isopor? Isso não pode ficar assim, né? Então, eu vou emassar esse bolo hoje, esse bolo depois vai ser todo colado e, enfim, vamos finalizar esse bolo. Eu fiz o número 15 em biscuit, ó, pra colocar lá no topo, tá vendo? Fiz um 1 e fiz um 5 em biscuit pra botar no topo. E eu tinha pensado nesse topo aqui, olha que lindo. Só que o detalhe, ele é dourado, o nosso bolo é todo preto e prata. Então não vai rolar, não vou colocar esse 15, esse número 15 não. Aí eu preparei esse aqui de biscuit, né, o 1 e o 5, para poder colocar no topo. E olha que lindo também, gente, se fosse uma festa de máscaras, olha que lindo que fica. Não sei se eu tô gravando deitado porque os vídeos vão pro YouTube agora também. Mas olha que lindo esse bolo. Se fosse uma festa de... Eu fui num aniversário de 15 anos que era assim. Eu fui no aniversário que era assim, a gente recebia uma máscara e ficava tirando várias fotos dentro da festa. Foi muito lindo, olha que lindo. Não é um caso, né, mas pode ser. Eu aqui ia colocar o número 15 segurando o bolo de cima, mas se eu colocasse o número 15, só ia ser para 15 anos. Então deixei assim porque fica um bolo neutro, né? Você pode fazer para qualquer tema, não só para 15 anos. Eu tô achando lindo, e vocês? Olha como é que tá ficando. Mas eu vim aqui pra gente passar a massa nas bases do bolo lilás e prata. E eu não sei se eu mostrei pra vocês as cores que nós vamos usar, tá vendo? Esse aqui é o EVA. Tem um mais claro e um mais escuro. Esse é mais escuro e esse é o mais claro aqui de dentro, tá vendo? E eles são da mesma marca do EVA preto, gente. Aqui, ó. Dessa marca aqui que eu compro lá no Caçula. Eu amei o EVA quando você esquenta ele, como nós fizemos. Ele fica parecendo couro quando você aquece ele. Eu gosto muito do EVA quando você aquece ele. Esse resultado que a gente tem depois. Esse EVA aqui, assim... Eu não vou usar em bolo assim, acho que eu nunca vou usar ele assim, pegar e usar ele assim no bolo. Vou sempre aquecer ele, tá? Pra ele ficar parecendo um corinho. Eu acho que fica mais bonito no bolo. Então eu vou pegar as bases desse bolo que nós vamos começar e vou passar a segunda demão de massa. Ah, e uma coisa que eu não falei pra vocês. Essa parte preta aqui, gente, é a parte granulada de arroz, tá vendo? Só que eu resolvi colocar glitter nele, tá? E eu uso nos meus bolos glitter comestível. E o glitter que eu usei foi esse aqui, tá bom? Ele é lindo, gente. Não sei se ele parece que tem uns negocinhos de azul no meio também, prata, é lindo. Então foi esse aqui que eu usei, tá? Eu uso glitter comestível no meu bolo. Como vai para uma mesa de festa que tem outras coisas comestíveis em volta, eu prefiro colocar o glitter comestível aqui também. Até pra ficar igual algum glitter que esteja, algum doce na mesa, né? Eu achei lindo. Deixa eu jogar de perto para vocês verem. Olha, gente, que lindo. É porque não tá na bailarina, mas é lindo. Esse aqui foi o granulado de arroz, tá? Que nós fizemos. Olha que lindo que ficou. E aí eu botei esse glitter. Como é que eu coloquei o glitter? Na última demão de tinta, explicando como é que eu botei o glitter. Na última demão de tinta eu passei 2 ou 3 aqui. Tipo assim, na terceira demão de tinta eu terminei de pintar, eu peguei o meu borrifador, que eu tenho um borrifador de glitter mesmo para bolo. Tem um para aqui para ateliê, outro para usar em casa em bolo comestível. Eu coloquei o glitter dentro, que foi esse glitter aqui, e borrifei no bolo. Vim girando na bailarina e borrifando no bolo. Aí ele grudou, porque ficou, quando a tinta secou, grudou olha o glitter. É lindo demais esse glitter, tá? Eu coloquei glitter, então, nessa parte que é com arroz. Olha que lindo que ficou. Lindo, né? Amei. Ah, e se você quiser ver como é que nós fizemos esse bolo aqui, a nossa aula desse bolo, a nossa boloterapia, tá gravada no Instagram, tá? Dá uma chegadinha lá no Instagram que tem todo o processo, todo o passo a passo, desde o começo desse bolo aqui, até esse resultado, tá bom? Eu vou finalizar ele e ele vai pro Instagram, vou bater uma foto e ele vai pro Instagram. Nós vamos começar um novo bolo agora, que é um bolo lilás e prata, também lindo demais também, acho que é 4 andares. Agora, nesse momento, eu vou passar a segunda demão de massa, tá bom? Deixa eu lá preparar tudo e eu já volto.
Voltamos. Gente, eu tô tendo que gravar deitado porque vai pro Instagram, tá confuso. Mas vamos assim mesmo. Instagram não, vai pro YouTube. Mas a gente vai dar um jeito aqui, olha quem tá aqui. O nosso lindão, primeira demão de massa já foi dada nesse bolo. Esse é o bolo que vai ser lilás e prata, tá bom? Vamos começar a amassar ele agora. Ó, é 1, 2, 4 andares, tá? Esse aqui de baixo, peraí, deixa eu melhorar. Esse aqui de baixo é o 30 por 10. Esse aqui é 25 por 15. Esse daqui é 20 por 15 e esse aqui é 15 por 15. Esse aqui é mais baixinho mesmo, tá? A base dele, ó, esse daqui. Ok? Vamos começar a amassar do maior para o menor, como a gente sempre faz. Olha, bolinho na bancada. Aqui, olha. Por que a gente começa da base menor para maior? Para ir sujando a bailarina de maneira que, quando eu chegar no menor, suje menos o isopor embaixo. Então, a gente começa do maior para o menor, tá bom? E sempre forra a bailarina, tá? Eu vou acabar de usar esse aqui, olha, que eu fiz uma pintura de um bolinho do Carlos. Eu vou terminar de usar, depois eu tiro. Bolinho na bailarina. A primeira demão já foi dada, que é aquela que a gente faz para poder corrigir a imperfeição do isopor. E vamos para a segunda demão de massa. E vamos repassar aqui aquilo que eu sempre digo. A gente precisa deixar a massa descansar. O que é uma massinha descansada? Deixa eu tirar o bolinho daqui. Eu misturo a massa nesse potinho aqui, ó, de sorvete. Ah, por que você mistura a massa no pote de sorvete? Eu trabalho com essa espátula aqui. E essa espátula, ela é interessante, essa vasilha é interessante porque olha a lateral dela. Eu pego a massa, passo aqui e trago pro bolo. Se fosse uma espátula menor, eu usaria essa outra parte aqui, ó, menorzinha. Então eu pego aqui, passo aqui e trago pro bolo. E ela fica bem vedadinha, eu coloco um plástico para poder auxiliar, para não entrar, para não endurecer, tá bom? E o que é uma massa descansada? Você vai misturar a massa com a cola, bem misturado, vai deixar descansando, eu porciono, tá vendo? Vou deixar descansando aqui dentro tampadinho, só vou usar no dia seguinte. Não faz isso direto naquela lata grande de massa não, pode ser de 6 quilos ou maior, faz separado, porciona e faz isso, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô medindo a cola. E aí você coloca aqui dentro e deixa descansando, só vai usar isso aqui no dia seguinte, tá? Essa é a massa descansada, para evitar que dê muitas bolhas e que rache depois. Não misture e usa a massa, deixa essa massa descansar até o dia seguinte, ok? Aí, como é que eu medi a minha cola e a minha massa? Lógico que se você está fazendo para vender, você na hora de precificar, você tem que saber quanto você gastou de massa, quanto você gastou de cola, porque isso tudo tem que ser cobrado, tá? Tem que sair no preço mesmo, ou para venda ou para locação. Então, você tem que pesar. Toda vez que você porcionar, colocar uma quantidade de massa aqui, você tem que pesar quanto você colocou de massa, quanto você colocou de cola, anota, e quando você terminar de fazer esse bolo, você tem o valor real que você gastou de massa e de cola. E aí você tem que, para poder precificar, saber o valor que você gastou de massa e de cola. Então, toda vez que botar massa, pesa, toda vez que botar cola também. Tem que saber o peso da cola e o peso da massa, ok? E isso vai depender da quantidade de isopor que você vai cobrir. Então, você tem que ver isso aí mais ou menos e fazer a conta. Geralmente eu uso, deixa eu pegar um potinho para mostrar para vocês. Ó, tô usando esse medidor aqui que era de shake do filho, de fazer musculação, tá? Eu coloco 2 desse aqui de cola e viro aqui dentro. Geralmente dá sempre a mesma medida de massa. Eu coloco mais ou menos de massa até aqui assim e 2 negocinhos desse aqui. Eu fazia no olhômetro, tá? A cola em relação à massa, mas você tem que pesar para poder precificar, não esquece. Ó, massinha que eu uso, massa corrida da Colimar e cola branca da Tec Bond. São maravilhosos esses dois aqui, são ótimos, tá bom? Ah, eu já usei massa da Coral também, tá? É muito boa também. Pode usar, eu já usei Colimar e Coral. E essa tinta eu uso da Tec Bond. Então vamos. Bolinho maior na bailarina. Espátula tá pronta, vamos começar. Peguei a massa que já está descansada. Eu vou começar a passar no bolo. Ah, esquecemos de uma coisa, o pezinho em cima do bolo. Vou buscar. Busquei o pezinho do bolo. E o que é isso em cima do bolo? Gente, isso aqui é um pezinho que vai fazer com que o isopor fique na bailarina. Senão, na hora que eu girar e estiver passando a massa, esse isopor sai voando e estraga o trabalho, tá? Nada que a gente não possa corrigir depois. Mas se a gente pode evitar, vamos evitar. Pezinho em cima do bolo. O que é isso? Vasilha de shake do filho que acabou cheia de água. Lavei, esterilizei e depois enchi de água. Pode ser água, pode ser pedra ou algum peso que você tem em casa. Não sai comprando as coisas, vê o que tem em casa. Lata de leite, alguma vasilha que tenha acabado de alguma coisa que dê pra você encher de água e pedra e fazer esse pezinho, tá? Então tá aqui, vamos começar. Então vamos.
Lembrando que estamos fazendo um bolo fake, tá? Isso aqui é um bolo fake. E nós estamos começando na lateral porque eu preciso colocar um peso em cima. Por isso que nós não começamos por cima. Se fosse um bolo comestível, começaríamos por cima, tá? Mas esse aqui eu preciso começar pelo lado. Porque ele precisa ficar com esse pezinho em cima. E à medida que a gente vai colocando a massa, ele vai ficando um pouquinho mais pesado. Então aí facilita depois pra gente passar a parte de cima. Passando a massa. Vocês estão vendo bem? Deixa eu abaixar aqui. Eu tô gravando com ele deitado porque vai pro YouTube, tá um pouquinho complicado. Mas depois a gente acostuma, tá? Ó, passando. Tá super seca a camada de baixo. Tem que ficar sequinha ao toque, tá? Ficou bastante tempo aqui secando. Ficou o quê? Semana, né, gente? A gente parou pra festa junina, a gente parou pra tanta coisa. Parei pra cuidar da minha saúde, exames de rotina, né? Se a gente não cuidar da saúde da gente, não consegue fazer nada na vida. Então, prioridade é a saúde, tá? Ó, deixa eu passar em cima agora. Tirei o peso de cima e vamos aplicar agora em cima. Essa camada daqui pra diante pode ser uma camada um pouquinho mais grossa, tá? Nós vemos a primeira, que foi pra cobrir imperfeição. Essa segunda já estamos formando a camada do bolo. Ó, já saiu do lugar, tá vendo o que acontece? Empurra para o lugar, tira excesso de massa da espátula. Isso significa que tem excesso de massa na espátula, tá? Gruda e vem trazendo o bolo junto. Não precisa colocar muita massa aqui no meio não, porque vai ter um outro bolo em cima. Se preocupa com essa lateral aqui. Ó, tá saindo do lugar. Tem dias que toda hora vai sair do lugar. Acho que hoje é esse dia, hein? Tem dias que é assim. Tem dias que não sai não, fica quietinho. Mas a gente não vai desistir não. Vamos continuar. Ó, passei. Se preocupa com essa parte aqui de baixo. Deixa eu abaixar pra vocês verem, ó. Se preocupa bastante com essa parte aqui de baixo, tá? Deixa bem bonito. Passei. E olha, eu considero que tá bom, vou colocar pra secar, vou tirar da bailarina e vou colocar pra secar. Como é que eu tiro esse bolo da bailarina? Vou pegar minha espátula. Com essa espátula aqui, tá? Vou colocar aqui do lado, empurrando pra baixo, não pra cima, pra não machucar o isopor. Levanta, coloca a mão embaixo e leva pra secar. Já volto. Voltamos com o bolinho de 25 centímetros, botamos já na bailarina, pezinho em cima, para ele não sair do lugar. E vamos emassar esse bolinho. Atenção para essa parte aqui, tá, gente? Tem que ficar bem bonita. Essa aqui ficou com umas pontinhas, mas depois eu tiro, não tem problema não. Depois isso tudo eu tiro. Vamos passar a massa aqui. Pausando toda hora, né? Porque eu tô fazendo pro Instagram e a gente precisa pausar. Então vamos. Ó, porção de massa. Eu não gosto de ficar muito tempo sem fazer, não, bolo. Parece que a gente fica meio... Perde a sequência, não sei. Parece que a gente tá fazendo pela primeira vez, enfim. Mas é assim mesmo, depois a gente pega. A gente tem que parar pra tanta coisa, né? Casa, filho, tudo. Mas é assim mesmo, a vida é assim mesmo. A prioridade é a família. Sempre eu vou falar isso aqui, tá? Mas eu amo isso aqui, não posso viver sem isso aqui não. Me faz muito bem, vai fazer bem pra você também. Chama a sogra, chama a irmã, chama a cunhada. Todo mundo pra fazer bolo terapia, que é muito bom. Ó, esticando bem essa massa e lembrando que essas camadas serão as camadas... Estamos construindo o nosso bolo, tá? Já passou da primeira. Pode botar um pouquinho mais de massa, mas também não exagera. Não vai exagerar também, porque não adianta. Eu vou fazer umas 4, 5 vezes isso aqui, tá? Outra coisa, não seca o bolo no vento, não seca o bolo no aquecedor, não seca o bolo no secador em lugar nenhum. O bolo seca natural. Vai ficar aí hoje, amanhã, e amanhã eu vou chegar aqui e vou botar a mão nele. Se ele estiver seco ao toque, eu passo mais uma camada, e sucessivamente, até eu fazer umas 4 ou 5 camadas, tá bom? Se você seca no aquecedor, você pode acelerar o processo das bolhas do bolo. E eu tô falando das bolhas de ar, tá? Por isso eu não boto nem no vento, hein, na corrente de vento. Meu bolo seca
Eu gostava de secar na minha casa dentro da lavanderia, que era quentinho, em cima dos móveis, sabe? Que tinha lá de sapateira e tal. Aqui no ateliê eu tenho uma mesa na varanda e ele fica secando ali. Janelinha fechada, fora da corrente de vento, tá bom? Pra diminuir as bolhas. É inevitável, vai dar bolha, tá? Eu tô falando pra diminuir as bolhas. Ó, tirando o peso de cima, eu vou fazer em cima. Tirei o peso. Quando eu for passar em cima, eu faço uma leve pressão pra baixo, tá? Pra manter ele na bailarina. Bolo de quinas perfeitas, tá? Vamos para mais um bolo de quina perfeita. O que eu gosto? Bolo de quinas imperfeitas. Mas esse aqui eu vou fazer perfeita também. Ah, esse bolo é encomenda? Não, não é encomenda. Eu tô fazendo esse bolo para ensinar vocês. Tá bom? Depois ele vai ficar para locação. Se alguém gostar e quiser alocar, é só entrar no... Ah, saiu do lugar. Não tem problema. Bota. Eu tô conversando, né? E aí... Ó, empurrou para o lugar, passa de novo, não se estressa, afinal de contas isso aqui é uma boloterapia. Tudo a gente dá jeito, tá? Se estressa não, volta com ele para o lugar, alisa mais um pouco, continua em cima, não concentra muita massa aqui no meio que vai ter um outro bolo em cima dele no meio. Ó, mão leve, limpando a espátula, tirando o excesso de massa, tá? Que é o que faz com que o bolo saia também do lugar, vem trazendo o bolo junto. Ó, considerei que tá bom, vou parar, botar pra secar e eu já volto. Voltamos e bolinho de 20 centímetros na bailarina. Por que eu falo pra começar do maior pro menor? Porque olha só, vai sujando, vai sujando, vai sujando. Quando chega no menor bolo, não suja ele embaixo, tá? Senão suja todo o bolo aqui embaixo. Bolo de 20 aqui, peso em cima. E vamos começar. Gente, eu não aplico massa com as mãos não, tá? Mas você aplica da maneira que você achar mais confortável pra você. Eu só aplico com essa espátula aqui, até porque eu sou alérgica, então eu não fico botando a mão na massa. Eu trabalho sempre perto de uma pia pra ficar lavando a minha mão toda hora, tá? Então eu não fico colocando a mão aqui. Eu acho mais prático esticar com a espátula mesmo. Mas se você quiser passar com a mão, fica tranquilo, tá? Aprende o que eu tô ensinando aqui e traz pro seu jeito de trabalhar. Eu não vou aplicar com a mão não, vou aplicar sempre com essa espátula. E essa espátula eu comprei em casa de material de pintura, né? De construção, tem na parte de pintura. Na Leroy Merlin tem. Olha lá o que vocês acham. Tem maior, tem menor. Perfeita. Vai girando a bailarina. Aí você me pergunta, dá pra trabalhar sem bailarina? Eu acho bem complicado trabalhar sem bailarina. Bailarina é isso aqui que tá fazendo o bolinho girar. Mas dá pra trabalhar sem bailarina sim. Mas eu consigo trabalhar e gosto de trabalhar com a bailarina, tá? Se preocupando com a parte de baixo. Não bota excesso de massa também, porque vão ter outras camadas de massa, tá bom? Deixa o mais liso que você puder, que facilita muito na hora de você lixar. Pronto. Vou fazer agora o topo do bolo. Tirei o peso. Tirei o peso e vou fazer o topo. Leve pressão para baixo, não concentra muita massa no meio, porque tem um bolo em cima. Então não gasta essa massa no meio do bolo, porque não precisa. Ó, passei. Vou alisar mais um pouquinho a lateral, levezinho, tá, gente, que tá sem o peso. Gira devagar, limpa a espátula e vai. Isso aqui é uma terapia mesmo, gente, que é uma delícia fazer isso. Sabe o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu quero fazer 2 vasos de argila. Um aqui pra ateliê e outro pra minha casa. Então, eu vou comprar argila e vamos fazer juntas, tá? Vamos fazer juntos. Olha, pra mim tá bom, vou tirar e vou botar pra secar. Como é que eu tiro esse bolo da bailarina? Com essa espátula. Deixa eu limpar que tá suja. Trabalha sempre com paninho, lenço umedecido por perto. Ó, vai aqui embaixo, forçando pra baixo pra não estragar o bolo. Suspende. Peraí que entrou no filme. Suspende. Coloca a mão e leva pra secar. Voltamos com o bolinho de 15 na bailarina. Olha só, tá vendo? Como a gente começou do maior pro menor, tá vendo que aqui perto do bolo quase não tem massa? Pois é. E aí evita de sujar o que? O fundo do bolo. Então vamos. Eu vou botar um peso menor aqui em cima, que esse peso é muito grande. O que eu vou fazer? Vou mostrar pra vocês. Aí, peraí que eu já botei, mas já vou mostrar o que eu fiz. Olha, tá vendo aqui? Coloquei 2 pesos. Um e o segundo.
Também é de shake do filho. Enchi os dois e coloquei porque aquele é muito maior. A base dele pega aqui fora do bolo. Então vamos trabalhar assim. Vamos passar a massa agora. Esse aqui é o de 15 por 15, tá bom? Menorzinho. Ai, meu Deus, a espátula caiu dentro da massa, mas tá tudo bem. Limpei. Vamos. Girando a bailarina. Essa parte chatinha de tirar da bailarina, tá? Essa aqui é mais fácil por ser pequena, não é o contrário. Porque ela cai à toa. E se cair, não adianta chorar nem reclamar. Bota na bailarina e faz de novo, tá bom? Sem problema. Alisa de novo, passa a massa de novo. Quanto mais você treinar, mais perfeito vão ficar os seus bolos. Né? Tem que continuar, tem que fazer todo dia, gente. Vocês vão amar tanto que vocês vão querer fazer bolo para todo mundo. Pra dar de presente, para vender, sei lá, se vocês quiserem. Ai, eu fiquei tão feliz, tem duas lindonas que já fizeram bolo, seguindo aqui o passo a passo. Isso é maravilhoso, né? Isso é tudo. Isso que eu quero mesmo, que as pessoas aprendam e façam seus bolos. Faz que vai dar certo, super tranquilo. Segue passo a passo, qualquer dúvida me pergunta, que vai dar tudo certo. Ó, considerei que a lateral tá boa, vou tirar o peso de cima. Não deixa ficar muita massa acumulada não, tá, gente? Estica bem para facilitar na hora de lixar. Esse aqui, ó, tem que se preocupar com toda a superfície dele, a parte de cima. Por quê? Porque não vai ter nada em cima, tá? Tem que ficar lisinho e bem bonito. Ao contrário dos outros, tá bom? Tem que ficar bem lisinho essa parte de cima. Então, capricha aí. Passando a massa. Passar um pouquinho mais na lateral. E assim, ó, vai subindo com essa massa. Eu não falei isso durante todo o processo, mas assim, ó, já saiu do lugar. Calma, empurra pro lugar de novo. E continua. Vai subindo com essa massa pra cá, pra cima, tá? Que nós temos que fazer o quê? Bordas perfeitas. Todos os bolos saíram do lugar. É sempre assim. Tem dias que todo mundo sai, tem dias que não sai ninguém do lugar. Mas a gente não vai desistir, não. Vamos. Olha, eu considerei que tá bom, vou colocar pra secar. Como é que eu tiro? A gente tira assim, ó. Coloca a espátula aqui, mesmo processo. Mas esse aqui é mais complicadinho, porque ele é menor. Vamos por aqui que ele já andou, ó. Botou embaixo, apoiou a mão aqui. Toma cuidado que nessa hora tem tudo pra tombar pra frente. Mas aí você apoia aqui, ó. Peraí, levanta, ó. E leva pra secar. Já volto. Ai, meu Deus. Pronto, deu tudo certo. Bom, emassamos todos os bolos. E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos limpar a bagunça. Tem que lavar tudo. Tira esse filme da bailarina, lava todos os utensílios, limpa toda a bancada, deixa tudo preparado para começar um novo bolo, hein? Vou fazer isso agora. Ó, vamos tirar o filme da nossa bailarina. Olha só como é que suja, gente, o filme. Tá vendo, ó? Por isso, bota filme nessa bailarina, tá bom? Facilita na hora de limpar. Só suja quando fura um pouquinho que passa, ó. O resultado. Só isso aqui. Nós vamos limpar. Fecha a sua vasilhinha de massa. Deixa eu mostrar como é que eu fecho. Olha, sobrou massa, mas não é suficiente para o próximo bolo. Eu já vou misturar e deixar descansando. Mas essa aqui, não vamos perder. Eu boto um plástico, porque esse potinho fecha, mas não fecha lá essas coisas, né, gente? Ó, eu deixo assim fechadinho ali. Não vou fazer mais e vou deixar descansando. Ele abre, tá vendo? Mas, ó, perfeito. Olha, esse paninho aqui, essa cor do paninho preto é tinta, tá? Esse paninho tava branquinho, gente. Fui limpar a tinta. Ah, não se esquecem, essa tinta que a gente trabalha acrylex, ela é de tecido. Portanto, cuidado com a roupa, tá? Na hora que estiver mexendo com pintura, depois não sai mais. Olha, limpinho. Deixa eu lavar o paninho aqui. Limpar essa bancada, gente, limpa tudo. Nada de começar a trabalhar na sujeira do outro dia, tá? Limpa tudo para você começar a trabalhar num local limpinho. Organização e limpeza é importante para tudo na vida, na casa da gente, no trabalho. Vou passar um álcool aqui ainda, que eu gosto de esterilizar tudo. Olha a bailarina limpinha. Agora vamos lavar a louça.
Ó, e tão prazeroso quanto fazer o bolo é arrumar a bagunça, né, gente? Muito bom. Vou lavar. Esse pratinho aqui eu uso pra apoiar as espátulas. Lava. Coloquei no secador de louça, eu boto tudo no secador. Isso aqui gruda muito se você deixar sujo. Não deixa sujo. Lava pro próximo dia. Ó, tira tudo, gente. Faz essa aula assim, segue o passo a passo. Compra um isopor pequenininho, começa com um isopor pequeno, faz um de 20 centímetros. Depois você vai gostar tanto que você vai querer fazer mais e mais e mais. Você tá estressado, não tem coisa melhor. Dica pra quem tá estressado, pra quem você acha, você sabe que tem maior talento, compra o material, dá de presente, manda ela acessar o nosso Instagram. Você vai ver que ela vai amar esse presente. Olha, terminando, eu vou lavar até aqui dentro da pia pra não ficar a massa também dura. Nossa, eu comprei esse sabão aqui, um cheirinho bom de erva doce. Eu não gosto de bagunça não, tá? Nem onde eu moro, nem onde... Esse aqui é o ateliê, aqui é onde eu morei com os meus pais, tá? Eu fazia bolo na minha casa, tô fazendo aqui agora. Confesso que tá mais tranquilo. Porque eu não tiro a liberdade das outras pessoas, né? E tá tudo organizado, Depois eu vou mostrar pra vocês. Tudo no seu lugar. Não que na minha casa não estivesse, mas aqui tá bem mais organizado. Pronto, terminamos. Olha, todos os bolos estão aqui secando, quase finalzinho de tarde daqui a pouco. Deixar todo mundo aqui secando, vou pra casa e amanhã eu volto, tá? Sempre, olha, pessoal. Sempre, sempre. Beijo, meninas.